O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá, gente. Mais uma vez aqui, a gente com o podcast Academia Norte, né? Sou o João Pedro Soares, estou no 4º ano do curso de Geografia Bacharelado aqui da UniOeste e hoje temos o prazer imenso de entrevistar e estar aqui com a gente Shirley Balastrelli. Seja muito bem-vinda, tudo certo? Olá, tudo bem, pessoal? Oi, João. Tudo bem, Shirley. Para a gente começar, a gente tem uma perguntinha básica que geralmente a gente faz para o pessoal. Fale sobre a sua carreira, a sua vida acadêmica, o porquê da geografia, o que te motivou a fazer a geografia. É uma história longa, Vamos lá. mas vou tentar resumir, porque ela não é aquela história perfeita, sabe? Geografia nunca foi a minha primeira opção. Eu gostava muito de arquitetura, mas a parte da arquitetura é o que eu gosto da geografia, sabe? A relação, a utilização do espaço, como usar o espaço. E aí, quando eu fiquei sabendo da faculdade aqui da UniOeste, eu nem conhecia Francisco Beltrão, né? Eu nasci numa cidade muito pequena, Coronel Martins, que hoje não tem 3.000 habitantes. Então, esse desejo de conhecer o meio ambiente, entender os processos. Na época, eu nem tinha noção, né? Que processos eram esses. Mas coisas simples, por que o céu é azul, o que tem em cima da nossa cabeça, né? O que tem embaixo. Não tinha noção da dinâmica do solo, que é o que a gente estuda hoje, né? Sobre a geomorfologia. E aí, quando eu fiquei sabendo da UniOeste, quando eu olhei a relação dos cursos, o curso que eu mais me identifiquei foi geografia. Por me dar, assim, na época eu imaginei que iria me dar as respostas e realmente me deu, grande parte delas. E entender o espaço, assim, é algo muito bom, sabe? Infelizmente a gente viaja, mas nunca mais é uma viagem só para relaxar. Assim, é uma viagem que você repara tudo, as relações econômicas, né, de dominação e submissão, solo, relevo, geologia, mas é muito incrível, assim, é fascinante. Maravilha. É aquela coisa, né? A partir do momento que você faz geografia, você sai aqui na esquina. Pô, aqui tem... Sim. Não é a mesma visão que a gente tem antes de começar o curso, né? Você tem um mestrado já, né? Sim. Está encaminhando com um doutorado agora. Mas qual que é teu tema do mestrado? O que tu fez ali e o porquê que tu fez aquele tema? Bom, quando eu entrei em contato com a minha orientadora, com a professora Marga, incrivelmente, eu não conhecia ela. Eu não conhecia o professor Júlio, eu não conhecia o nosso grupo de estudo, né? O nosso núcleo, o NEPA. E eu entrei com uma proposta que hoje eu entendo que ela não era executável, né? Assim, ela era uma proposta de estratigrafia que envolvia tanto o material inconsolidado, que comumente é chamado de solo, como a parte de rocha, né? Então, era algo um pouco inviável para a época e acredito que até hoje. Mas foi suficiente, esse projeto foi suficiente para a seleção, para ser aprovado. Mas logo que eu iniciei o mestrado, com as conversas com a minha orientadora, ela foi me explicando, né, o porquê que não era viável, porque a minha formação acadêmica ela não foi voltada para a geografia física, né? Eu me destaquei mais, eu dediquei meu tempo no ensino de geografia. Então, eu não tinha
essa proximidade com a análise de dados que a geografia faz, com assim, química, nenhuma análise eu tinha noção. E aí, com essas conversas, a professora Marga foi me apresentando uma proposta e eu fui entendendo a importância, sabe, dessa questão que ela me apresentou, e juntas a gente foi moldando aí o projeto. Então, o objetivo do meu mestrado foi reconhecer a gênese de formações superficiais no noroeste do Rio Grande do Sul, em um ponto que se situa na cidade de Boa Vista das Missões. Então, quando a gente fala em reconhecer a gênese, identificar, explicar basicamente como aquele material, esse material inconsolidado, que está susceptível a várias remobilizações, né? Então, o relevo ele é esculpido devido a essa remobilização desse material. Então, é explicar como ele está ali, quais foram os processos que esse material passou, contar a história dele. E aí, basicamente, o meu produto final, o meu resultado, a gente constatou que esse material, metade de sua espessura, né? Ele apresentava uma origem in situ, autóctone, ou seja, com o intemperismo da rocha, sã, naquele local ele evoluiu, então ele não teve remobilizações, né? E parte desse material, mais ou menos uns 4 metros, é um material depositado, é um colúvio. Então, quando a gente fala em material depositado, vem na nossa ideia o quê? Que ele veio de algum local, se originou em algum local, foi erudido desse local e sedimentou ali. Mas o curioso do resultado é que esse material, esse solo, ele se encontra hoje em um divisor de bacias hidrográficas. Então, hoje, ele está num setor mais alto da paisagem. Então, a gente vai entendendo uma questão e surgem mais outras, né? Mais várias. E aí eu fui pensando, a gente foi conversando, né? Sempre essa conversa com o nosso orientador. Então, esse local de origem do material não existe mais, né? É referente a uma paleosuperfície, que, né, hoje já foi erudido, enfim, a gente precisa contar essa história, né? Muito bem. E por ser lá no Rio Grande do Sul, né, tem uma pequena distância aí. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Porque a gente está aqui no sudoeste do Paraná, tem todo esse deslocamento. Quais foram os principais desafios que foram encontrados durante esse processo da pesquisa? Olha, eu acho que qualquer pesquisador, qualquer projeto, né, o maior desafio é a questão financeira, primeiramente, porque a gente só vai até lá com combustível, e combustível é dinheiro, né? E outra questão muito importante é tempo, né, disponibilidade. Eu fui muito privilegiada porque desde que eu entrei no mestrado eu consegui bolsa, então eu sou bolsista, e hoje há a possibilidade, né, de você trabalhar e ter bolsa, mas eu optei por ser apenas por ser bolsista, né? Então, a dedicação ela é exclusiva e isso facilita muitas questões, né? Tempo de preparo, planejamento, a ida ao campo, né? Porque a gente faz... O planejamento geral é fazer primeiro um reconhecimento da área, para a gente ter noção do que nós estamos trabalhando, né? Então, a gente faz aquela descrição mais ampla, mais geral. E, ao mesmo tempo desse reconhecimento, nós vamos localizando alguns pontos, né? Os possíveis pontos de coleta, de análise. E esses pontos, geralmente, são o quê? Os barrancos expostos de rodovia, sabe? Sim. Para facilitar nosso trabalho, a gente sempre vai descrevendo eles. Mas há outras maneiras, né, de não trabalhar com esse local. Muito bem, muito bem. Tu comentou ali no início, né? Tua graduação foi mais na parte da licenciatura, né? Por que motivou ir para essa área da física? Sim, quando eu finalizei a minha graduação em 2020, eu fui trabalhar, né? Sim. Eu não emendei, então eu trabalhei quase aí 2 anos na rede pública, trabalhando 60 horas, né? Eu me botei de cabeça.
E aí eu não me reconheci pesquisando o ensino em geografia, sabe? Sim. Porque questão de sentido, peculiaridades, eu não conseguia achar uma problemática interessante. E como eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? E essas questões sempre, até hoje mexem comigo. A minha motivação é pensar, eu vou colocar uma vírgulazinha a mais em alguma questão, uma palavrinha a mais, né? Porque hoje em dia a gente não cria mais a roda, né? A pesquisa ela não parte do zero, né? A gente sempre parte de um cenário que já existe. E aí eu não me reconheci mais, sabe? Pesquisando o ensino de geografia. Não me via pesquisando e estando em sala de aula como profissional pesquisadora. E aí eu sempre, com essa curiosidade aí de entender o meio ambiente, pensei, essa é a oportunidade, sabe? Por isso que eu me aventurei, assim, já mencionei que eu não conhecia os meus orientadores, né, o núcleo. O primeiro contato foi por e-mail. Eu não conhecia, mas eu já tinha visto pela universidade, né, que eu não tive aula com eles. Sim. Né, como foi licenciatura em geografia, né? E aí já tem um grande desafio também, né? Como não conhece os orientadores ali, porque não teve esse contato inicial, Sim. Já é mais desafiador ainda, porque você tem que saber como eles trabalham, eles também entender você, então é puxado. Tu tá fazendo o doutorado agora, né? Uhum. Como é que tá aí o andamento da pesquisa? Olha, eu já estou há 1 ano no doutorado, né, nesse processo de doutoramento. Até então, a gente já conseguiu fazer um trabalho de campo na área. Então, nós já temos um ponto, isso é muito bom. Mas a gente ainda precisa de mais 2 trabalhos, pelo menos, né? E a minha questão do doutorado, que surgiu nesse processo do mestrado, mais próximo do fim, né? Foi entender qual que era esse ambiente, então, desse local de origem, né, dessa paleosuperfície. Como que era esse meio ambiente, né? Era quente, era frio, era úmido, era seco. Então, essa questão, essa indagação, me levou ao tema do meu doutorado, que é a reconstituição paleoambiental do noroeste do Rio Grande do Sul, com enfoque aí na vegetação, na paleovegetação, né? Quando a gente fala paleo, é referente a algo antigo. Então, eu vi, através da vegetação, uma possibilidade de caracterizar esse ambiente, né? E aí, para isso, a gente vai usar 2 indicadores, que são relativamente conhecidos, que é o fitólito, que é uma biomineralização a partir da sílica, né? Que as plantas produzem e acaba ficando preservado nos solos, e o pólen, através da palinologia. Então, com o reconhecimento dos grãos de pólen, a gente consegue contar a história da vegetação mesmo. E aí, através dessa descrição da vegetação, a gente consegue inferir algumas características, né, das condições climáticas. Porque se nós temos uma vegetação mais densa, mais arborizada, consequentemente, a gente tem uma umidade aí que faz essa manutenção, né? E ao contrário, o mesmo sentido. Quando nós temos uma vegetação mais rasteira, de gramíneas, já não tem uma umidade suficiente, porque não está desenvolvendo, né, a vegetação. E a vegetação, ela é um elemento da natureza que possui uma adaptação muito rápida, né, às condições climáticas. Então, isso é muito interessante. E quais que são as perspectivas aí para a futura pesquisa, né? Está pesquisando ainda o que acho que vai encontrar ainda, né? Porque tem aí a pergunta, né? Agora tem que correr atrás da resposta. E continua esse desafio por ser ainda no Rio Grande do Sul, né? Sim, realmente. Bom, a minha hipótese eu ainda não estabeleci ela, né? Então eu não vou conseguir responder com muita clareza. Mas eu acredito que ao final, quando nós cruzarmos todos esses dados, a gente vai ter uma resposta muito interessante, sabe? O resultado final daqui 3 anos vai ser muito interessante. Maravilha, maravilha. Tu é daqui de Santa Catarina, pertinho, né?
Como é que é, que nem, tu saiu de lá, veio para uma cidade maior, voltar para lá, ter esse olhar geográfico, né? Dá bastante diferença? Dá bastante diferença. Não só lá, né? Todo o caminho até lá, o geógrafo não tem mais paz, né? A gente vai até na esquina e a gente analisa tudo. Até um pouco perturbador, né? Mas a gente vai se acostumando com esse modo de ver o mundo. Acho que é isso. A gente vai problematizando tudo. Mas isso é bom, porque na minha graduação em Geografia, o que nós mais falávamos era isso. Era o sujeito crítico, era você olhar a paisagem, entender ela, entender como o ser humano está utilizando ela para a sua vida, né? Para a manutenção do nosso modo econômico, né, o capitalismo. Isso é algo bom. Eu tento olhar tudo o que acontece na minha vida, assim, nesse processo de formação por um lado positivo, né? Porque é muito fácil a gente pensar em algo negativo, né? E a gente sabe que a licenciatura, mas também o bacharelado, não é uma disciplina, não é um curso que nós temos uma valorização, né? Até mesmo dentro do curso. A gente não bate o martelo para a capacidade que nós temos, né? De desenvolver mapa, de auxiliar na organização dos municípios, dos estados. Então, acaba que abre espaço para outras profissões entrarem e fazerem o nosso trabalho, né? Muito bem. Eu tirei uma dúvida que eu tenho aqui, que surgiu, né, a respeito... tá, beleza. Tu agora está fazendo sobre a paleovegetação. Né? E o Brasil vem enfrentando aí grandes queimadas. Prejudica bastante, se, por exemplo, vai pegar lá na área que estou estudando, vai prejudicar bastante. E aí? Sim, qual que é a realmente. saída depois, se chega a acontecer isso lá? Olha, como a gente está trabalhando com paleovegetação e essas queimadas são atuais, isso não vai inferir nos meus resultados, né? Sim. Porque os meus resultados, os registros que eu vou trabalhar estão localizados em profundidade no solo. Certo. Entretanto, futuramente, a gente já tem, né? Essas queimadas já ficam registradas no solo e já é constatado, né, os prejuízos que fazem. Entretanto, algo interessante é que nós também conseguimos identificar paleoincêndios, né? A gente consegue esses fitólitos, eles podem estar carbonizados. Entendi. Então, tudo é registrado no meio ambiente. Agora, como saber se é natural, né, esse incêndio, enfim, por raio, por alguma outra questão, e antrópico, né? Então, é algo muito curioso, sabe? Curioso. Mas essas queimadas, nós sabemos que ela tem uma causa muito reconhecida já, né? Sim. É uma loucura. Mas é aquele detalhe, né? Tá, se a gente vai conseguir saber depois, provavelmente daqui a alguns anos vai ter geógrafos ou pessoas estudando o que está acontecendo agora, né? Como você está estudando o paleo ali, né? Futuramente, provavelmente, vai ter pessoas estudando. E, cara, tá, é natural, beleza, mas no nosso caso, hoje em dia, não é muito natural, né? Não. O que a gente vê e não está sendo nada natural. Então, a galera tem que responder daqui para frente o porquê que fizeram isso. Eu não quero responder isso. Quero ver responder isso. Quem que vai responder. Falando sobre, voltando ali para o teu mestrado, né? Os resultados que vocês obtiveram ali, né? Teve agora essa pergunta para o doutorado, né? Foi apresentado, né, na universidade, aonde que a gente pode encontrar? E também eu quero perguntar para você qual que foram os principais autores que você seguiu ali.
de referências? Sim. Vocês conseguem, por enquanto, eu não tenho um artigo completo publicado, mas eu tenho alguns resumos, então, partes dessa dissertação em alguns anais de eventos, como Sinagel, como Geografia Física Aplicada. Mas vocês conseguem ter acesso à minha dissertação pelo site da UniOeste mesmo. Já está lá, vocês podem dar uma lida, uma conferida. Vou colocar o link no vídeo também. Pode ser, tranquilo. E os principais autores, como a gente realizou diversas análises, né, foram químicas, físicas, mineralógicas, micromorfológicas, nós utilizamos vários, né, os mais clássicos. Os principais, Campi-Ficuri, né, o próprio Ladeira. Aí, na micromorfologia, nós mencionamos o Stupes, né, que já é o principal autor assim, que a gente utiliza para essa descrição micro. E essa análise micromorfológica, vale ressaltar aqui, que é uma análise muito importante, sabe? Porque, por exemplo, o meu material ele se classificou como um latossolo, então ele é um material, de forma geral, muito homogêneo. E você, visualizando ele, você às vezes não consegue identificar elementos que indiquem para a gente essa origem, né, autóctone ou alóctone. Então, quando a gente olha numa escala micro e faz essa descrição micromorfológica, a gente acaba encontrando esses registros, né, que nos induzem e nos amparam nessa interpretação alóctone dos materiais. Então, é muito interessante. E para o doutorado, quais são os principais autores? Segue essa mesma linha? Mas eu vou englobar outros, né, dessa questão da vegetação, principalmente as pesquisas de palinologia, né? Nós temos o Hermann Belli, que é um alemão que trabalha muito a palinologia aqui no Brasil, né? Ele foi um dos pioneiros e a gente traz esses trabalhos, né? E nós temos na borda leste do Planalto, né, ali na Serra, muitos trabalhos desenvolvidos de palinologia, né? Lembrando que a palinologia nós conseguimos através da coleta e do estudo de turfeiras, né, que são áreas alagadas, porque o pólen ele só se preserva em um ambiente anaeróbico, né? Então a gente precisa desse ambiente propício para a preservação do pólen. Maravilha. Shirley, a gente vai encaminhando para o final, né? Esperamos que daqui a alguns anos o projeto esteja ainda funcionando e você venha falar sobre os resultados da tua pesquisa. Tu tem alguma consideração final aí para falar para a gente? Ah, que bom. Eu também espero isso, tá? Aí eu volto para falar sobre o resultado final dessa reconstituição paleoambiental e vai ser muito bom. Eu gostaria de agradecer vocês, né, pela oportunidade, por esse espaço de conversa e também parabenizar vocês. Porque eu sou uma grande fã de podcast, eu escuto muito e é uma iniciativa muito boa mesmo. Maravilha, maravilha. Obrigado, Shirley. Gente, ficamos por aqui em mais um episódio do podcast Cadê Meu Norte? Precisamos que você curta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, tem o nosso Instagram, tem o YouTube, para você ficar por dentro de tudo. Abraço e até o próximo episódio. Thank you.